No Supremo Tribunal Federal, teve ontem, em pleno carnaval, terça-feira, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de autorizar uma operação da Polícia Federal para investigar o acesso e supostos vazamentos a dados de ministros e familiares pela Receita Federal. E isso provocou muito incômodo entre integrantes da Suprema Corte. Até mesmo ministros considerados no STF aliados de Alexandre de Moraes demonstraram, sob reserva, claro, estarem desconfortáveis com a forma como a operação ocorreu, pontuando principalmente que houve ali uma ausência de uma consulta prévia do ministro Alexandre de Moraes aos colegas, como é um tema muito sensível, esperavam que houvesse ali uma consulta de bastidor aos outros ministros, o que não aconteceu. Para alguns ministros, a apuração não deveria ter sido aberta de ofício e a Procuradoria-Geral da República deveria ter remetido essa decisão, a escolha, de abrir ou não, ou de endereçar a outro ministro da Suprema Corte, o caso, ao presidente do STF, Edson Fachin. É que o Alexandre de Moraes, só para a gente entender, estava como presidente do Supremo na ausência de Fachin, que estava de férias. Esses ministros ainda reclamam do clima de desconfiança sobre a operação por não terem conhecimento da extensão exata dessas irregularidades. As críticas avançam ao fato de a investigação estar conectada ao inquérito das fake news, aberto lá em 2019, sem prazo ainda para ser concluído, alvo constante de críticas internas no Supremo Tribunal Federal. Sob reserva, ainda a avaliação dos magistrados é a de que uma investida individual pode recair sobre a figura do STF enquanto instituição e dar a entender que ministros buscam mecanismos para uma autoblindagem. Receiam também esses ministros que o Supremo seja novamente dragado para o centro de uma crise de credibilidade, ainda quando há uma tentativa de se recuperar dos efeitos colaterais do caso Master, com a saída da relatoria do ministro Dias Toffoli. A operação dessa terça mirou servidores da Receita suspeitos de consultarem, vazarem informações de ministros do Supremo Tribunal Federal e familiares. A exemplo da mulher de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes. A Procuradoria-Geral da República pediu a adoção das medidas cautelares e a Polícia Federal ainda tenta esclarecer já a partir de hoje, analisando o material recolhido e, a partir dos próximos dias, fazendo depoimentos, rodadas de depoimentos com esses alvos da investigação para entender se houve motivação política ou financeira. Matheus Teixeira, o chamado é para você, nosso analista de judiciário, pode falar um pouco mais sobre esse assunto, trazer um pouco também do clima de bastidor, que é um misto de desconfiança. Eu ouvi até a palavra perplexidade, por não terem sido consultados os ministros previamente. Matheus, você pode explicar para a nossa audiência? Por se tratar de um tema sensível, não é que não poderia o ministro ter agido dessa forma, monocraticamente, mas por se tratar de um tema sensível, é comum que haja essa consulta aos outros integrantes da Suprema Corte. O que eles dizem é que não estavam sabendo, foram pegos de surpresa. Fora isso, tem uma conexão com o inquérito das fake news que está rodando aí há 7 anos sem uma conclusão. Sempre no bastidor, a gente ouve que esse é um inquérito que já deveria ter sido solucionado, sanado, tendo sido concluído. Não foi. Então, eles veem a extensão, novamente, mais uma vez, o inchaço desse inquérito a partir dessa apuração do vazamento dos servidores. E outra também, há uma sensação de que o Supremo já está envolto numa crise e que essa operação não entrando no mérito, se houve ou não houve, porque se houve ali uma irregularidade por parte da Receita, dos servidores, isso na visão dos ministros tem que ser investigado, eventualmente os envolvidos têm que ser penalizados, mas há uma ideia de que da forma como foi feita, a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu a abertura dessa investigação pode dar a sensação para fora de que o Supremo busca essa autoblindagem de imagem no momento em que há essa crise de credibilidade pelo caso Master. Perfeito, Tainá. A tua apuração vai exatamente na mesma linha da minha. Lá quando o Supremo Tribunal Federal, o plenário, se reuniu e validou o inquérito das fake news em 2020, a interpretação foi uma medida extraordinária, excepcionalíssima, em um momento em que a corte estava no alvo dos ataques e
na visão dos ministros, tinha uma ofensiva do então presidente Jair Bolsonaro contra as instituições e era necessário reagir. Portanto, o plenário do Supremo se reuniu e validou por 10 votos a 1, apenas o ministro Marco Aurélio Mello, que na época era ministro, hoje em dia não é mais, foi contra. Então os 10 ministros, todos, a maioria está hoje no Supremo, foi a favor do inquérito das fake news e da relatoria do ministro Alexandre de Moraes nesse caso. Mas qual que é a visão deles? Isso foi feito de maneira extraordinária, em um momento excepcional em que o Supremo precisava se defender, precisava reagir. Mas isso não justifica esse inquérito alongado demais. Aquilo que foi validado em 2020 já não vale mais hoje. Inquérito, por lei, tem prazo para começar e para acabar, e no máximo 1 ou 2 prorrogações são comuns. Essa prorrogação infinita que a gente vê no inquérito das fake news é incomum, e também é incomum essa relatoria gigantesca do ministro Alexandre de Moraes, que sempre que é algum tipo de ataque ao Supremo, justifica-se que ele tem que ser o relator. Qual que é a visão de parte dos ministros? 4 servidores da Receita teriam violado o sigilo de ministros, isso é grave, isso precisa ser investigado. Mas essas 4 pessoas que teriam cometido o crime são pessoas comuns que não têm foro privilegiado, ou seja, não justificaria a competência do STF para tratar disso. Mas, mais uma vez, o inquérito das fake news é usado para justificar a atuação da Suprema Corte, a atuação do ministro Alexandre de Moraes, mesmo que investigue pessoas que não têm exatamente o foro para ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um incômodo generalizado por entender que esse inquérito ganha cada dia mais uma nova faceta, um novo braço investigativo e, mais uma vez, de ofício. Ou seja, não teve uma provocação da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal para que isso fosse investigado. A Constituição determina que a Justiça só pode agir quando é provocada. Nesse caso, não teve uma provocação. O próprio juiz do caso, o ministro Alexandre de Moraes, sozinho agiu de ofício, sem ter sido provocado pela PGR ou pela PF. Mais uma ação heterodoxa do ministro, que já vem sendo criticada, mas que naquele momento de 2020, 2021, na visão dos ministros era justificado. O Supremo precisava reagir, precisava se defender, e eles validaram aquela interpretação do regimento interno do Supremo que diz que crimes cometidos nas dependências da Suprema Corte podem ser investigados de ofício pelo tribunal. Eles fizeram uma interpretação alargada de que na era digital as dependências da Suprema Corte não é só o prédio do Supremo e os ministros trabalham inclusive de casa, portanto os crimes cibernéticos contra o STF justificavam sim uma abertura excepcional de um inquérito de ofício. Mas aquele contexto de 6 anos atrás, hoje, na visão de alguns ministros que a gente consultou e que a Tainá acabou de trazer aqui para a gente também, não se justifica mais e isso deveria ser investigado na primeira instância e não essa relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que não tem fim. Ele é o relator do inquérito das fake news e ele mesmo deu início a uma outra investigação agora contra a Receita Federal, que pode ter sim vazado dados de ministro, acessado de maneira ilegal. Isso é grave, como a Tainá falou agora, tem que ser investigado, mas a competência para julgar 4 servidores da Receita que não têm foro privilegiado deveria ser do STF. Essa é a questão que fica posta diante da decisão do ministro Alexandre de Moraes.